Você já sentiu o tempo dobrar? Como se estivesse vivendo um momento que já aconteceu, mas não explica como. Isso é o déjà vu, um mistério que intriga a humanidade há séculos. E se for mais do que um truque do cérebro? Hoje, você vai conhecer 4 casos reais, assustadores e perturbadores, que desafiam a realidade. De previsões impossíveis a memórias que não fazem sentido, prepare-se para questionar tudo. Fique até o final, porque o último caso vai te deixar sem palavras. Vamos começar com o primeiro caso, uma história que parece saída de um sonho, ou seria um aviso? Em uma pequena cidade de Ohio, Estados Unidos, em 2003, Sarah Mitchell, uma contadora de 32 anos, levava uma vida comum. Mãe solteira de um menino de 7 anos, ela passava seus dias entre o escritório, as tarefas domésticas e as noites tranquilas em sua casa modesta. Sarah não era de acreditar em coisas fora do comum. "Eu sou prática", ela dizia aos amigos, rindo de qualquer conversa sobre misticismo. Mas, no início daquele ano, algo mudou. Sarah começou a ter sonhos que não explicava. Toda noite, sem falha, ela via a mesma cena, um acidente de carro em uma estrada rural, sob uma ponte, à noite. Um carro vermelho colidia violentamente com um caminhão azul. A placa ao fundo dizia Route 17. O som do metal amassado ecoava em seus ouvidos, e o cheiro de gasolina parecia impregnado em suas narinas. Ela acordava em pânico, com o coração disparado, o corpo suado, como se tivesse vivido o momento. "Era tão real que eu sentia ele", Sarah contou em uma entrevista à rádio local Vozu meses depois. Os sonhos começaram em janeiro e continuaram por semanas, sempre idênticos. Ela via detalhes específicos. O carro vermelho era um sedã, o caminhão azul tinha uma pintura descascada na lateral, e a ponte era de concreto, com uma rachadura visível. No sonho, Sarah não era apenas uma espectadora, ela sentia que estava no carro, segurando o volante, incapaz de evitar a colisão. Desesperada para entender, ela começou a anotar tudo em um caderno. "Eu escrevia cada detalhe, porque achava que estava ficando louca", disse ela. O caderno, que mais tarde foi mostrado a pesquisadores, continha desenhos da ponte, da placa e até uma descrição do céu noturno, com estrelas visíveis acima da estrada. Sarah tentou ignorar os sonhos, atribuindo-os ao estresse. Ela trabalhava longas horas, lidando com prazos apertados no escritório, e a pressão de criar seu filho sozinha pesava. Mas os sonhos não paravam. Ela começou a evitar dirigir à noite, temendo que, de alguma forma, a visão se tornasse realidade. "Eu não sabia se era só um pesadelo, mas algo dentro de mim dizia para prestar atenção", ela confessou. Seus amigos notaram que Sarah estava mais quieta, mais ansiosa. Sua melhor amiga, Lisa, sugeriu que ela procurasse um terapeuta, mas Sarah hesitou. "Eu não queria que pensassem que eu estava perdendo o juízo", disse. Em abril de 2003, Sarah precisou fazer uma viagem a trabalho para uma cidade vizinha, a cerca de 2 horas de casa. Era uma noite chuvosa, e ela dirigia com cuidado, acompanhada apenas pelo rádio tocando baixo. De repente, uma placa apareceu na escuridão, Route 17. O coração de Sarah parou. "Eu senti um frio na espinha, como se o mundo tivesse desacelerado", ela descreveu. À frente, a ponte de concreto surgiu, com a mesma rachadura que ela desenhara no caderno. Então, ela viu um carro vermelho, um sedã, na contramão, seguido por um caminhão azul com a pintura descascada. "Eu sabia o que ia acontecer", disse ela. Sem pensar, Sarah pisou no freio e encostou no acostamento, tremendo. Segundos depois, o carro vermelho colidiu com o caminhão. O som do metal retorcido, o cheiro de gasolina, o caos, tudo era idêntico ao sonho. Sarah ficou paralisada, assistindo a cena que conhecera tão bem. Por milagre, ela estava segura. O acidente foi notícia local. 2 motoristas sofreram ferimentos leves, mas ninguém morreu. Sarah, ainda em choque, voltou para casa e ligou para Lisa, contando tudo. "Eu não sei como, mas eu sabia", ela repetia, chorando. Lisa, que inicialmente duvidara dos sonhos, ficou sem palavras.
O caso de Sarah chamou a atenção de um jornal local, The Columbus Dispatch, que publicou uma matéria sobre sua experiência. A história chegou aos ouvidos de um psicólogo da Universidade de Ohio, Dr. Michael Carter, que se interessou pelo caso. Ele entrevistou Sarah e examinou seu caderno, que continha anotações de datas e detalhes precisos dos sonhos. O nível de especificidade é impressionante, escreveu Carter em um relatório. Ele sugeriu que o caso poderia ser um exemplo raro de déjà vu combinado com sonhos premonitórios, embora admitisse que a ciência não tinha uma explicação clara. Neurologistas que analisaram o caso apontaram para o lobo temporal, uma região do cérebro responsável pela memória e pela percepção. Um estudo de 2004 no Journal of Cognitive Neuroscience explica que o déjà vu ocorre quando o cérebro processa uma experiência nova como se fosse uma memória antiga, devido a uma falha na comunicação entre o hipocampo e o córtex pré-frontal. No caso de Sarah, os sonhos poderiam ter ativado essas mesmas áreas, criando uma memória falsa que coincidiu com a realidade. Mas como explicar a placa Route 17? Ou a rachadura na ponte? A probabilidade de uma coincidência tão precisa é infinitesimal, disse Carter. Ele levantou a hipótese de que o estresse prolongado de Sarah poderia ter amplificado a atividade cerebral, mas admitiu que isso não explicava tudo. Além da ciência, o caso de Sarah ressoou com perspectivas culturais. Em tradições nativas americanas, sonhos recorrentes são vistos como mensagens espirituais, às vezes enviadas por ancestrais ou guias. Sarah, que não seguia nenhuma crença espiritual, começou a questionar suas convicções. Eu sempre fui cética, mas como explicar isso? Ela disse ao Dispatch. Ela começou a ler sobre sonhos e déjà vu, buscando respostas. Encontrou relatos de outras pessoas que descreviam experiências semelhantes, como uma mulher na Califórnia que sonhou com um incêndio dias antes de ele acontecer. Saber que não estou sozinha me confortou, mas também me assustou, admitiu Sarah. O impacto do caso foi profundo. Sarah mudou sua rotina, evitando dirigir à noite sempre que possível. Ela começou a meditar, algo que nunca considerara antes, na esperança de entender seus sonhos. Seu filho, então com 7 anos, percebeu a mudança na mãe. Ele me perguntou se eu via o futuro, contou Sarah, rindo nervosamente. Ela nunca soube como responder. O caderno de anotações tornou-se uma espécie de relíquia para ela, guardado em uma gaveta com cadeado. É como se fosse uma prova de que algo aconteceu, mesmo que eu não entenda o que, disse. O caso de Sarah levanta questões que a ciência ainda luta para responder. Seria seu cérebro criando uma coincidência extraordinária? Ou ela acessou, de alguma forma, um vislumbre do futuro? A precisão dos detalhes, a placa, as cores dos veículos, a rachadura na ponte, desafia explicações lógicas. Alguns pesquisadores sugerem que o déjà vu pode ser um bug na percepção do tempo, como se o cérebro captasse fragmentos de eventos antes de processá-los conscientemente. Outros, mais céticos, atribuem tudo à aleatoriedade. Mas para Sarah, o evento foi transformador. Eu não sei o que foi, mas sei que me salvou, ela afirmou. Agora, pense. Você já teve um sonho que parecia prever algo? Talvez um lugar, uma conversa, ou até um evento. Essas experiências são mais comuns do que imaginamos. Nos comentários, conte sua história, porque o déjà vu pode ser mais do que um truque da mente. E se o caso de Sarah já te deixou intrigado, espere até conhecer o próximo, uma vila inteira presa em um loop temporal. Prepare-se, porque essa história vai te fazer questionar o que é possível. Se o caso de Sarah nos fez questionar como uma única pessoa pode prever o futuro, imagine uma comunidade inteira vivendo o mesmo momento repetidas vezes, como se o tempo tivesse parado. Em 1980, na vila de Montefalco, uma pequena joia medieval na região da Úmbria, Itália, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu. Durante uma semana, dezenas de moradores relataram uma sensação coletiva de déjà vu, como se a vila estivesse presa em um ciclo temporal. A história começou em uma noite quente de agosto, durante a festa de San Lorenzo, a celebração anual que reúne toda a comunidade na praça central.
As ruas de paralelepípedos estavam iluminadas por lanternas, o aroma de pão fresco e vinho tinto preenchia o ar, e a música de acordeões ecoava entre as casas de pedra. Mas, para muitos, aquela noite não era apenas uma festa, era uma repetição, uma cena que já haviam vivido, com detalhes tão vívidos que desafiavam a lógica. Maria Rossi, uma padeira de 45 anos, foi uma das primeiras a perceber algo estranho. Enquanto arrumava sua barraca de pães na praça, sentiu uma onda de familiaridade. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, ela contou ao jornal La Nazione meses depois. Não era só a festa. Eu sabia o que as pessoas iam dizer antes de abrirem a boca. Maria descreveu um momento específico. Um cliente, um homem de fora da vila, pediu um pão de azeitona e fez um comentário sobre o calor insuportável. Antes que ele terminasse a frase, Maria já estava respondendo, como se tivesse ensaiado. Era como se eu tivesse vivido aquele momento antes, palavra por palavra, disse ela. O homem ficou confuso com a rapidez da resposta, mas Maria, envergonhada, tentou disfarçar o desconforto. Outros moradores relataram experiências semelhantes. Giovanni Conte, um agricultor de 60 anos, estava na praça assistindo a uma dança tradicional. Ele jurou que viu os mesmos passos, as mesmas risadas, até o mesmo tropeço de uma jovem dançarina, como se a cena estivesse se repetindo. Era como assistir a um filme que eu já conhecia, mas eu estava dentro dele, ele relatou ao Giornale da Umbria. Giovanni, um homem prático, tentou racionalizar, pensando que talvez fosse cansaço. Mas a sensação voltou no dia seguinte, quando ele ouviu dois vizinhos repetirem uma conversa sobre a colheita, palavra por palavra, como se fosse um roteiro. Eu sabia o que eles iam dizer antes mesmo de abrirem a boca, disse ele, com os olhos arregalados. O fenômeno não se limitou à praça. Helena Bianchi, uma professora primária de 30 anos, teve uma experiência ainda mais inquietante. Durante uma aula, seus alunos começaram a recitar uma poesia em uníssono, antes mesmo que ela a ensinasse. Eu senti que estava fora do tempo, contou Helena em uma entrevista gravada por um jornalista local. Ela descreveu como olhou para os rostos das crianças, todas com expressões calmas, como se soubessem exatamente o que fazer. Era como se eles já conhecessem as palavras, mas eu nunca tinha mostrado a poesia, disse. Helena tentou manter a compostura, mas saiu da sala tremendo, convencida de que algo estava errado com a vila. Por uma semana, Montefalco parecia envolta em um véu de repetição. Moradores relatavam eventos que pareciam ensaiados, o sino da igreja tocando no mesmo ritmo, um cachorro latindo na mesma hora todas as noites, até o vento soprando as mesmas folhas pela praça. Um relato particularmente perturbador veio de Carlo, um comerciante local. Ele descreveu uma noite em que serviu vinho na festa e ouviu um grupo de amigos contar a mesma piada 3 vezes, com as mesmas pausas e risadas. Eu tentei interromper, mas eles continuaram, como se eu não estivesse lá, disse ele ao Corriere della Sera. Carlo começou a evitar a praça, temendo que a repetição fosse algum tipo de maldição. O caso ganhou notoriedade quando o Giornale da Umbria publicou uma matéria intitulada Montefalco presa em um espelho temporal. O jornal coletou mais de 30 relatos de moradores, todos descrevendo sensações de déjà vu coletivo. Alguns eram céticos, atribuindo tudo ao calor do verão ou ao cansaço. Outros, porém, acreditavam em algo mais profundo. A vila, conhecida por sua história medieval, tem lendas antigas sobre tempos que se dobram, momentos em que o passado e o presente se encontram. Segundo o folclore local, esses eventos estão ligados a São Lourenço, o santo homenageado na festa, cujo martírio é associado a milagres e visões. Dom Mateu, o padre da igreja local, escreveu em seu diário que a vila parecia abençoada e amaldiçoada ao mesmo tempo. Ele organizou uma missa especial para liberar Montefalco do fenômeno, e, curiosamente, os relatos de déjà vu diminuíram após a cerimônia. Cientistas que estudaram o caso ofereceram explicações mais terrenas. Um artigo de 1982 no Journal of Social Psychology sugeriu que fenômenos de déjà vu coletivo podem surgir em comunidades sob estresse social. Em 1980, Montefalco enfrentava uma crise econômica após uma seca que devastou a agricultura local.
O estresse coletivo poderia ter desencadeado uma hiperatividade no córtex pré-frontal, levando a memórias distorcidas compartilhadas. Quando uma comunidade está sob pressão, o cérebro humano pode criar padrões falsos para lidar com a incerteza, explicou o psicólogo italiano Dr. Luigi Moretti, que analisou o caso. Mas essa teoria não explica a precisão dos detalhes. Como dezenas de pessoas poderiam prever falas, gestos e eventos com tanta clareza? Moretti admitiu que o caso de Montefalco era excepcionalmente raro e desafiava as explicações convencionais. Outros pesquisadores exploraram hipóteses mais especulativas. Um estudo de 1983 da Universidade de Bolonha propôs que fenômenos coletivos como esse poderiam estar ligados a sincronicidades temporais, momentos em que a percepção do tempo se alinha de forma anômala entre indivíduos. Embora a ideia seja controversa, ela ecoa teorias modernas sobre a percepção do tempo no cérebro. O neurocientista Dr. Anna Rossi, que revisou os relatos anos depois, sugeriu que o déjà vu coletivo poderia ser um efeito de contágio emocional, onde a ansiedade de um indivíduo se espalha, amplificando experiências neurológicas. Ainda assim, a simultaneidade dos relatos em Montefalco permanece um enigma. Os moradores da vila nunca esqueceram aquela semana. Muitos evitaram falar sobre o assunto, temendo que o loop pudesse voltar. Maria, a padeira, guardou um pão de azeitona como lembrança, dizendo que ele me conecta àquela noite estranha. Giovanni, o agricultor, começou a anotar seus dias em um caderno, com medo de que o tempo pudesse se dobrar novamente. Helena, a professora, deixou a vila alguns anos depois, incapaz de se livrar da sensação de que algo ainda a observava. O caso de Montefalco foi arquivado como uma curiosidade, mas para os que viveram aqueles dias, foi uma experiência que mudou sua visão do mundo. E você, já sentiu que estava preso em um momento que parecia se repetir? Talvez uma conversa que parecia ensaiada ou um evento que você juraria já ter vivido. Conta nos comentários, porque o que aconteceu em Montefalco nos faz perguntar, e se o tempo não for tão linear quanto pensamos? O próximo caso vai te levar ainda mais fundo no desconhecido, com um homem que viu o futuro antes de uma tragédia devastadora. Fique ligado, porque essa história só fica mais intensa. O caso de Montefalco nos deixou imaginando o que acontece quando o tempo parece se dobrar para uma comunidade inteira, como se todos compartilhassem a mesma memória impossível. Mas e quando uma única pessoa enxerga fragmentos de uma catástrofe antes que ela ocorra, com detalhes tão vívidos que desafiam qualquer explicação? Em 2011, no Japão, Hiroshi Tanaka, um funcionário público de 42 anos, viveu uma experiência que não só abalou sua vida, mas também tocou o coração de uma nação marcada por uma das maiores tragédias de sua história. Meses antes do devastador terremoto de Toku, que desencadeou um tsunami e uma crise nuclear, Hiroshi começou a ter visões que ele chamava de flashes, momentos de déjà vu tão intensos que o faziam sentir que já havia testemunhado a destruição. Hiroshi vivia em Sendai, uma cidade costeira na região de Toku, a poucos quilômetros do epicentro do que viria a ser um dos terremotos mais letais da história moderna. Ele era um homem reservado, conhecido por sua rotina metódica. Trabalhava no escritório municipal, revisando registros fiscais, e passava as noites com sua esposa, Aiko, e sua filha de 10 anos, Yumi. Hiroshi gostava de caminhadas matinais pelo cais de Sendai, onde o mar calmo e o som das gaivotas o ajudavam a relaxar. Ele não tinha histórico de problemas mentais, nem era dado a crenças místicas. Eu sempre confiei na lógica, ele disse em uma entrevista ao Asahi Shimbun após o desastre. Mas, em janeiro de 2011, algo mudou. Durante uma dessas caminhadas, enquanto observava o horizonte, Hiroshi sentiu um arrepio que não explicava. Via o mar engolindo tudo, ele escreveu em seu diário naquela noite. A imagem era clara, ondas gigantes subindo sobre o porto, carros sendo arrastados como brinquedos, prédios desabando em câmera lenta. Ele sentiu o gosto salgado da água. Ouviu os gritos abafados pelo rugido do mar. Era como se eu já tivesse estado lá, no meio do caos, escreveu. Esses flashes não eram sonhos, mas visões que vinham em momentos aleatórios, enquanto trabalhava, comia ou até conversava com a família. Ele descrevia como se o mundo ao seu redor desacelerasse,
e uma cena de destruição tomava conta de sua mente. Hiroshi via detalhes específicos, um poste de luz dobrado em um ângulo estranho, uma placa de rua arrancada com a palavra Minami escrita em kanji, uma criança correndo com uma mochila vermelha, o rosto em pânico. Eu não sabia o que era, mas parecia real demais para ser imaginação, ele anotou. Preocupado, Hiroshi começou a registrar tudo em um diário, com datas e descrições precisas. Eu escrevia para não esquecer, mas também para provar a mim mesmo que não estava louco, disse. O diário, que mais tarde foi examinado por jornalistas e psicólogos, continha esboços do porto destruído, da placa caída e até do céu cinzento antes da catástrofe. Os flashes continuaram por semanas, cada vez mais frequentes e intensos. Hiroshi começou a evitar o cais, temendo que a proximidade com o mar desencadeasse mais visões. Ele perdeu o apetite e dormia pouco, acordando com o coração acelerado. Eu via a água subindo mesmo estando em casa, contou. Sua esposa, Aiko, notou a mudança. Ele estava distante, como se carregasse um peso, ela disse ao Yomiuri Shimbun. Aiko sugeriu que ele procurasse um médico, suspeitando de estresse ou ansiedade. Hiroshi resistiu, mas a insistência dela o levou a consultar um clínico geral, que não encontrou nada errado fisicamente. O médico disse que poderia ser cansaço, mas eu sabia que era mais, disse Hiroshi. Desesperado, Hiroshi tentou alertar colegas no escritório municipal. Ele descreveu suas visões, falando de um desastre no mar que destruiria Sendai. Eu não sabia quando, mas sentia que era iminente, escreveu no diário. Seus colegas, embora respeitosos, acharam que ele estava sobrecarregado. Um supervisor sugeriu que tirasse alguns dias de folga. Até mesmo Aiko, apesar de preocupada, duvidava. Eu amo meu marido, mas achei que era só medo, ela admitiu. Hiroshi começou a se sentir isolado, preso entre o que via e a incapacidade de convencer alguém. Ele visitou um templo local, algo que raramente fazia, e rezou por clareza. Eu não sou religioso, mas pedi aos meus avós, que morreram em um tufão décadas antes, que me guiassem, disse. Em 11 de março de 2011, o terremoto de magnitude 9.0 atingiu Toku. Às 14h46, o chão tremeu com uma força que parecia rasgar a terra. Sendai foi engolida pelo caos minutos depois, quando um tsunami varreu a costa. Ondas de até 10 metros destruíram o porto, arrastaram carros e devastaram bairros inteiros. Mais de 15 mil pessoas morreram na região, e a usina nuclear de Fukushima entrou em colapso, desencadeando uma crise global. Hiroshi estava em casa com Yumi quando sentiu os primeiros tremores. Eu sabia o que vinha depois, disse ele. Sem hesitar, ele pegou a filha e correu para o morro próximo, um ponto alto que ele já conhecia dos flashes. Aiko, que estava no mercado, conseguiu se salvar seguindo as sirenes de alerta. Do morro, Hiroshi viu o mar engolir o porto, exatamente como em suas visões. O poste dobrado, a placa de Minami arrancada, a criança com a mochila vermelha, tudo estava lá, como um pesadelo ganhando vida. Após o desastre, Hiroshi mostrou seu diário a um jornalista do Asahi Shimbun. As anotações, datadas de semanas antes, descreviam o cenário com precisão assustadora. Eu não queria fama, só queria entender, disse ele. A história ganhou atenção nacional, com alguns vendo Hiroshi como um vidente, outros como uma vítima de coincidência. Psicólogos da Universidade de Tóquio analisaram o caso. Um estudo de 2012 no Journal of Neuropsychology sugeriu que traumas iminentes podem desencadear déjà-vus, como se o cérebro tentasse preparar a pessoa para o perigo. Sob estresse extremo, o hipocampo pode criar memórias falsas que parecem premonições, explicou a doutora Kiko Yamada, que entrevistou Hiroshi. Mas a precisão dos detalhes, o poste, a placa, a mochila, desafiava essa teoria. É estatisticamente improvável, admitiu Yamada. A cultura japonesa ofereceu outra perspectiva. No shintoísmo, acredita-se que espíritos ancestrais podem enviar mensagens através de sonhos ou visões. Hiroshi, cuja família perderá membros em desastres naturais décadas antes, começou a se perguntar se seus avós estavam tentando protegê-lo. Ele visitou o túmulo da família após o tsunami, agradecendo em silêncio. Eu não sei se foram eles,
mas sinto que me guiaram, disse. Essa crença ecoa em relatos semelhantes no Japão, onde déjà-vus são às vezes vistos como avisos do além. O impacto na vida de Hiroshi foi profundo. Ele tornou-se voluntário em esforços de reconstrução, ajudando famílias que perderam tudo. Mas o peso emocional nunca o deixou. Eu vi, mas não pude salvar todos, lamentou em uma entrevista à NHK. Ele começou a ter pesadelos com o tsunami, revivendo a culpa de não ter convencido as autoridades. Aiko e Yumi se tornaram seu porto seguro, mas Hiroshi raramente falava sobre as visões. Ele guardou o diário em uma caixa, junto com fotos de Sendai antes do desastre. É uma lembrança do que eu não entendo, disse. Hiroshi Tanaka nos mostrou como um déjà-vu pode parecer um grito do futuro, carregado de emoção e impotência diante de uma tragédia. Mas o que acontece quando uma criança, sem experiência de vida para embasar suas memórias, descreve lugares, pessoas e eventos que nunca deveria conhecer? Em 1995, na histórica cidade de York, Inglaterra, uma menina de apenas 6 anos chamada Emily Watson deixou sua família, amigos e investigadores perplexos com relatos que desafiam qualquer explicação racional. Seus déjà-vus não eram meras sensações de familiaridade, eram memórias detalhadas de uma vida que ela nunca viveu, repletas de detalhes tão precisos que pareciam pertencer a outra era. Emily era uma criança comum, filha de Anne e Robert Watson, um casal de professores de ensino médio que vivia em uma casa térrea nos arredores de York. A cidade, com suas muralhas medievais, ruas de paralelepípedos e a imponente York Minster, era um cenário rico em história, mas também um lugar tranquilo para criar uma filha. Emily era uma menina curiosa, com olhos brilhantes e uma paixão por desenhar. Ela passava horas rabiscando castelos, cavalos e figuras de pessoas em trajes antigos, o que seus pais achavam encantador, atribuindo à imaginação infantil. Ela sempre teve uma mente criativa, disse Anne em uma entrevista ao York Press anos depois. Mas, no outono de 1995, os desenhos e histórias de Emily começaram a tomar um rumo inquietante, transformando sua curiosidade infantil em um mistério que abalaria a família. Tudo começou em um domingo de setembro, durante um passeio em família por uma estrada rural nos arredores de York. Ao passar por uma casa abandonada, uma construção de pedra coberta de era com janelas quebradas, Emily apontou e disse com calma: "Eu já morei ali." Anne, dirigindo, riu, pensando que era mais uma das fantasias da filha. "Que imaginação, querida", respondeu. Mas Emily insistiu, com uma seriedade incomum para uma criança de 6 anos. "Era minha casa. Tinha cortinas verdes nas janelas, e um cachorro preto brincava no quintal", descreveu. Robert, no banco do passageiro, trocou um olhar confuso com a esposa. A casa estava em ruínas, sem cortinas ou sinais de vida recente. Não havia cachorro, e os Watson nunca tinham levado Emily àquela área antes. "Foi como se ela estivesse falando de uma memória real", disse Robert ao jornal The Guardian em 1996. Os pais tentaram esquecer o incidente, atribuindo-o à imaginação de Emily. Mas os relatos não pararam. Dias depois, durante uma visita ao York Minster, a catedral gótica que domina a cidade, Emily surpreendeu a família novamente. Enquanto caminhavam pelo interior da catedral, ela apontou para uma parede de pedra e disse: "Tem uma escada escondida ali, que leva ao sino grande." Robert, que lecionava história e conhecia bem a arquitetura local, ficou intrigado. A catedral realmente tinha uma escada antiga, usada no passado para a manutenção dos sinos, mas seu acesso era restrito e pouco conhecido, mesmo entre os moradores. "Como você sabe disso?", perguntou ele. Emily apenas deu de ombros, como se fosse óbvio. "Eu já subi lá", respondeu, antes de correr para desenhar em seu caderno. Os episódios começaram a se acumular. Em casa, Emily falava de uma feira com cavalos que acontecia na cidade. Ela descrevia barracas de madeira, o cheiro de pão assado, e um homem tocando flauta em uma esquina. "Eu ia lá com minha mãe, mas não era você", disse ela a Anne, com um tom que misturava saudade e confusão. Anne, que inicialmente achava as histórias divertidas, começou a se preocupar. Era como se ela estivesse vivendo 2 vidas, contou.
Emily também desenhava a casa abandonada repetidamente, com detalhes que impressionavam: uma janela quebrada em forma de meia-lua, uma chaminé torta, rachaduras específicas na parede. Intrigado, Robert visitou a casa com um corretor imobiliário e ficou atordoado ao confirmar que os detalhes correspondiam exatamente aos desenhos de Emily. Era impossível ela saber disso, disse ele. A família nunca havia entrado na propriedade, e Emily não tinha acesso a fotos ou registros. O caso de Emily ganhou uma nova dimensão quando Anne encontrou um desenho da filha retratando uma mulher em um vestido longo, segurando a mão de uma menina em um mercado. Ao lado, Emily escreveu: "Minha outra mamãe". Anne, assustada, decidiu procurar ajuda. Um amigo da família sugeriu o Dr. James Harper, um parapsicólogo da Universidade de Leeds com interesse em fenômenos de memória em crianças. Harper entrevistou Emily em várias sessões, sempre com os pais presentes. Ela falava com uma convicção incomum para uma criança tão jovem, escreveu ele em um relatório publicado em 1997. Emily descreveu a casa abandonada como sua casa antiga, mencionando uma lareira onde cozinhávamos sopa e um quintal onde o cachorro corria atrás de galinhas. Harper investigou a história da casa e descobriu registros de uma família que viverá ali na década de 1940, composta por um casal, uma filha pequena e, sim, um cachorro preto. Os registros também mencionavam cortinas verdes nas janelas, um detalhe que não aparecia em fotos recentes da casa em ruínas. Harper levantou a hipótese de reencarnação, uma ideia comum em casos de crianças com memórias impossíveis. Ele comparou o caso de Emily a outros relatos documentados, como o de uma criança na Índia que descreveu uma vila onde nunca esteve. Crianças pequenas às vezes acessam memórias que não explicamos pela ciência convencional, escreveu Harper. Mas os Watson, cristãos devotos, rejeitaram essa teoria. Nós acreditamos na ciência e na nossa fé, disse Robert. Eles preferiram buscar explicações neurológicas, levando Emily a um psicólogo infantil, Dr. Susan Clark. Clark sugeriu memória criptonésica, quando informações absorvidas inconscientemente reaparecem como memórias. Um estudo de 1996 no British Journal of Psychology explica que crianças podem processar estímulos de forma única, criando falsos déjà-vus. Mas como Emily sabia de detalhes históricos? A feira com cavalos descrita por ela remetia a um mercado medieval em York, documentado em arquivos do século XV, mas não amplamente conhecido. Ela não tinha como ler isso em lugar nenhum, disse Clark, perplexa. Os relatos de Emily continuaram por meses. Em uma visita a um museu local, ela apontou para uma pintura de uma rua de York no século XIX e disse: "Eu passava por aqui para comprar pão." A precisão era desconcertante, especialmente porque Emily não tinha acesso a livros de história avançados. Seus pais começaram a limitar suas saídas, temendo que as histórias atraíssem atenção indesejada. As pessoas na cidade começaram a nos olhar diferente, disse Anne. Vizinhos comentavam, alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Emily, por sua vez, parecia confusa com a reação dos adultos. "Por que não acreditam em mim?" perguntava, com lágrimas nos olhos. Seus desenhos, que enchiam cadernos inteiros, tornaram-se uma obsessão. Um deles mostrava a feira com cavalos com detalhes vívidos, barracas alinhadas, um cavalo marrom amarrado, o flautista com um chapéu torto. Quando Harper levou o desenho a um historiador local, ele confirmou que a cena lembrava descrições de mercados medievais em York. O impacto na família Watson foi profundo. Anne e Robert passaram noites discutindo o que fazer. Eles consultaram um padre, que sugeriu que Emily poderia estar sintonizando algo espiritual, mas não endossou ideias de reencarnação. A escola de Emily relatou que ela parecia distraída, muitas vezes desenhando em vez de prestar atenção nas aulas. Os pais decidiram reduzir as conversas sobre as memórias, temendo que isso pudesse prejudicar a filha. "Queríamos que ela tivesse uma infância normal", disse Robert. Aos poucos, Emily parou de falar sobre suas outras memórias. Por volta dos 8 anos, os relatos cessaram, e ela parecia voltar a ser uma criança comum. Mas os Watson guardaram seus cadernos, agora armazenados em uma caixa no sótão. "É como um pedaço de história que não entendemos", disse Anne. "O caso de Emily permanece um mistério."
Seria ela uma criança com uma imaginação extraordinária? Ou teria acessado memórias de outra vida? Harper, que acompanhou a família por anos, publicou um artigo sugerindo que o cérebro infantil pode ser mais permeável a fenômenos inexplicáveis. A ciência, no entanto, não encontrou respostas definitivas. O caso de Emily Watson desafia nossa compreensão do tempo e da memória, escreveu ele. Para os Watson, a experiência foi um lembrete de que o mundo pode ser mais vasto do que imaginamos. Você acha que crianças podem acessar memórias de outras vidas? Ou é apenas o cérebro brincando com a imaginação? Conta nos comentários, porque o caso de Emily nos deixa com mais perguntas do que respostas. Agora, vamos refletir sobre todas essas histórias e o que elas dizem sobre o mistério do déjà vu. Essas 4 histórias nos levaram a um território onde o tempo e a memória se confundem. Sarah Mitchell viu um acidente antes de ele acontecer. Monty Falco ficou preso em um loop temporal que uniu uma vila inteira. Hiroshi Tanaka previu uma tragédia com detalhes assustadores. E Emily Watson, uma criança, trouxe memórias que parecem de outra vida. A ciência aponta para falhas no cérebro, como o lobo temporal criando memórias falsas, mas como explicar a precisão desses casos? Seria o déjà vu apenas um erro neurológico, ou um vislumbre de algo maior, talvez o futuro, o passado, ou algo além da nossa compreensão? Essas experiências mudaram vidas, e nos fazem perguntar: já sentiu um déjà vu que te fez parar? Um momento que parecia familiar, mas impossível de explicar? Compartilhe sua história nos comentários, porque o déjà vu pode ser mais do que imaginamos. Se essas histórias te intrigaram, deixe seu like agora, isso nos ajuda a trazer mais mistérios como esses. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais o desconhecido. E tem mais, fique até o final para um segredo que vai te deixar pensando.